Olá, amigos do Jornal Vale, está no ar mais um jogo rápido diário especial da Copa do Mundo. A fase de grupos está acabando e também está chegando a hora do jogo do Brasil, segunda-feira contra o México, às 11 da manhã, no primeiro jogo de mata-mata da seleção brasileira. Ainda não se sabe se Marcelo, lateral esquerdo, que se machucou no jogo de ontem contra a Sérvia, vai jogar. É uma lesão nas costas, ainda ninguém crava que ele vai jogar, mas a tendência é que ele vá para o jogo. E existe essa expectativa aí da partida. Outra expectativa também é no ataque, muita gente criticando aí o Gabriel Jesus, pedem o Firmino como titular no lugar do Gabriel. Guilherme Codazzi, o que você tem a dizer sobre essa questão do ataque do Brasil aí? Só antes, falando um pouquinho sobre o Marcelo, a comissão técnica da seleção brasileira afirma que houve uma melhora na situação do lateral esquerdo brasileiro, que é um dos maiores craques do futebol mundial na atualidade. O curioso é que a suspeita é que ele tenha sentido esta dor na lombar por conta dos colchões do hotel em que a seleção brasileira está hospedada neste Mundial da Rússia. A equipe médica da seleção diz que ele teve essa melhora, mas não crava que ele estará em campo na segunda-feira no confronto contra o México. E eu falei um pouco do Marcelo porque eu acredito que não foi nem a Suíça, nem a Costa Rica e muito menos a Sérvia. Nenhuma das 3 seleções que o Brasil enfrentou no grupo E, nenhuma delas foi o grande adversário da equipe de Tite. Eu acredito que a questão física é, até o momento, o grande rival, o grande vilão do Brasil nesta Copa do Mundo. São 7 atletas que sentiram algum tipo de problema durante a competição ou as semanas que antecederam o início do Mundial. Então a gente tem realmente um problema grave. Você falou do ataque. Eu acredito que se o Douglas Costa não tivesse sentido problemas físicos, ele já estaria no time titular brasileiro, no lugar do William. Ele só não entrou jogando essa terceira partida porque realmente sentiu, nem viajou para Moscou junto com o restante da delegação. Eu acho que se o Douglas Costa se recuperar, ele pode ganhar a vaga do William. Ele é um jogador muito mais insinuante, muito mais agudo do que o William. E eu acredito que o Tite não mexerá ainda no comando de ataque brasileiro. Acredito que contra o México ele dará oportunidade sim para o Firmino. Se o Firmino for muito bem e o Gabriel Jesus repetir as atuações apagadas das 3 primeiras partidas, eu creio que sim. Aí para uma eventual quartas de final, o Tite mexe na equipe. O Brasil tem que, como eu disse ontem aqui, tem que tomar um certo cuidado com o México, né? Porque embora seja um adversário, seja o melhor cenário para a seleção entre os times que ele poderia pegar, o México também é um time chato, não pode dar bobeira, tem que jogar bola. O melhor cenário, assim, nas oitavas, sim, nas né? Oitavas, porque sim. depois pra frente só tem bucha. Sim, não, entre aspas, é o melhor cenário, sim. Mas falando sobre o jogo, né, o Marquinhos Guilherme, eu acho que o México, ele ali tem peças ali ofensivas muito importantes, né? A gente tem o Vela ali, né? O próprio Chicharito, que vem fazendo uma Copa até que boa, né? Comparado com o desempenho do próprio Chicharito nos clubes, né? Enfim, então eu acho que assim, o Brasil não pode chegar em cima do salto falando, peguei um adversário mais teoricamente mais fraco, mas não pode chegar assim com esse pensamento. Tem que jogar como vem jogando. E a questão de mudança, assim, referente ao Gabriel Jesus, até o próprio Marcelo, eu acho que assim, falando especificamente do Gabriel Jesus, eu acho que é um pouco assim, pelo que a gente conhece do Tite no próprio Corinthians, né, até na seleção mesmo, ele não é um cara que muda muito assim o esquema de jogo bruscamente. Então ele vai mudando aos pouquinhos. Então assim, como o Guilherme falou, acho que uma oportunidade pro Firmino, acho que com certeza vai ter amanhã no jogo. Então acho que amanhã, assim, se o Gabriel Jesus quiser manter, amanhã não, na segunda-feira. Já tô achando que é o jogo. Mas enfim, se o Gabriel Jesus quiser manter a titularidade na seleção, ele precisa fazer mais do que ele vem fazendo, que ele fez nesses 3 jogos.
Porque o Firmino está ali na cola e o Firmino tem qualidade para assumir a titularidade do ataque brasileiro. Eu acredito que talvez uma substituição que o Tite esteja pensando em fazer seja mais no meio de campo. Talvez tirando o Paulinho, que apesar de ter feito o gol, ter participado, ele ainda não é o Paulinho que todos esperavam. Talvez tenha sido a primeira vez que o Paulinho se infiltrou, pisou na área adversária nesse Mundial. Então se esperava um pouco mais perigo por parte do Paulinho. E talvez, eu acredito que a substituição mais provável é, a partir dessa fase mata-mata, ele dar uma oportunidade para o Fernandinho, para reforçar ainda mais o meio de campo brasileiro, e sacando o Paulinho. Eu acho que é um palpite, mas eu acho que o Tite pode ir nesta linha a partir dessas partidas do mata-mata. Agora, com relação ao México, é óbvio que o México é uma seleção com qualidades, ninguém chega à Copa do Mundo e muito menos se classifica em um grupo que tinha a Alemanha, por exemplo, sem ter qualidades. Eu acredito apenas que o México é uma equipe que joga e deixa mais espaços do que seleções como, por exemplo, o Brasil enfrentou a Suíça. Essas seleções eu acho que impõem com linhas defensivas muito fixas, pesadas, elas impõem dificuldade, irritam os jogadores brasileiros. A gente viu o comportamento do Neymar, por exemplo, quando enfrentou tanto a Suíça quanto a Costa Rica. O jogo não flui e isso vai irritando os jogadores, enervando os atletas brasileiros. O México joga e deixa jogar, é mais ou menos como uma roleta russa. Ele pode ganhar da Alemanha e tomar 3 da Suécia. Só que como a qualidade brasileira é muito superior, eu acredito que você dá espaço para jogadores como Neymar, Coutinho, William, é complicado. Você é castigado, né? Você é castigado. E o Brasil tem um setor defensivo que tem se mostrado muito seguro, né? Sim. Tomou um gol, né, aqui, então acho que só o Uruguai, né, que não tomou gol, se não me engano. É um país que não tomou gol até agora. Então, E a França tomou um gol também. A estreia contra a Austrália. Se não me engano, de pênalti, né? De pênalti. Como você falou, acho que a seleção brasileira ela tem essa consistência, né? Isso parte muito do Tite, o modo do Tite treinar a seleção, como ele fez no Corinthians, né? A gente tinha um Corinthians que ganhava de 1-0 ali, 2-1, mas era uma equipe consistente. A diferença do Corinthians do Tite é que ele tinha uma defesa muito sólida e um ataque não tão brilhante. Ele não tinha jogadores tecnicamente fantásticos na parte da definição da jogada. Agora ele está impondo o mesmo esquema defensivo que ele tinha no Corinthians, ele tem essa solidez que o Corinthians demonstrou nos últimos anos, com a diferença de ter um Neymar, um Coutinho lá na frente. Então realmente Ele não tem só um time, né? Ele tem um plantel todo ali para poder usufruir. Então, como você falou, acho que essa consistência, esse padrão que o Brasil vem jogando, acho que passa mais segurança para o torcedor e para os próprios jogadores ali, comissão técnica. Então eu acho que o Brasil tem tudo para passar, mas não. Agora eu acho que ainda falta o Tite ser mais transparente, o Tite e a sua comissão técnica, em relação à situação física dos atletas. Assim, não é possível uma seleção que tem 23 jogadores ter pelo menos 7 problemas ao longo da preparação para a Copa. Isso é praticamente 1/3 dos jogadores teve problema. Então, assim, qual é a real situação desses atletas? Eles estão prontos para entrar em campo? Você vê que isso está interferindo diretamente na escalação da equipe. Hoje nós temos aí, terminamos a partida contra a Suécia com os 2 laterais reservas jogando, o William jogando, que provavelmente teria sido sacado para a entrada do Douglas Costa. Então isso está mexendo, está impactando diretamente na formação brasileira. E pode interferir no desempenho do time em campo, né? Pode interferir, como talvez tenha interferido, não ter sido um futebol tão brilhante nesses 3 jogos. Né? E o Brasil ficou mais penso ainda para o lado esquerdo, né? Apesar do Marcelo ter saído, mas o Fagner, ele apoia muito pouco. Eu não sei se ele ainda está tímido também, não está confortável, não jogou tantas vezes com a camisa da seleção, mas ele em geral vai até a intermediária, dá um passe burocrático, ou ele não infiltra, ou quando infiltra não recebe.
Então o Brasil, com essas questões físicas, elas estão realmente prejudicando tanto a escalação do Tite e também a produção em campo. E isso que foram só os 3 primeiros jogos, né? Então, se o Brasil possivelmente quer brigar, chegar numa final ali, brigar por título, tem que ver essa questão médica, né? E para vocês aí, praticamente finalizada a primeira fase, a fase de grupos, quais são as equipes que vocês reputam aí como candidatas agora, passada essa primeira fase? Eu gostei muito da Bélgica. A Bélgica tem um time bom, tem um elenco bom, veio uma boa primeira fase. A Inglaterra também teve consistência na primeira fase, são 2 times que vem jogando bem. E eu cito a França, que embora a França não tenha jogado tão bem assim na primeira fase, mas a França tem um elenco muito forte, tem recurso técnico, tem jogadores qualificados, e se a França quiser jogar bola, ela vai jogar bola. Vai dar trabalho para muita gente, por exemplo, para a Argentina sábado aí. Eu concordo com o Marquinho, eu acho que a Bélgica, esperava uma boa Copa da Bélgica, mas não uma Copa tão boa assim como começou a Bélgica, né? Então acho que a Bélgica pode dar uma surpreendida aí, nunca ganhou um título mundial, né? Mas quem sabe pode chegar ali na final. É porque a gente tem 2 lados da chave, né? Então, assim, as principais favoritas ali, França, Argentina, Brasil, estão de um lado, e do outro a gente tem ali Croácia, Dinamarca. Então acho que assim, na teoria a gente tem ali Espanha e Bélgica, que pode, se realmente confirmar a Bélgica do outro lado da chave, a gente pode ter Espanha e Bélgica de um lado, que podem chegar à semifinal. E na minha opinião, eu gosto de dividir assim, esses 2 lados, as duas são as favoritas ali daquele lado, e aqui eu coloco o Brasil, e quem passar de Argentina e França eu acho que vai chegar forte ali na fase semifinal e final. Então eu coloco essas 5, né? Bélgica, Espanha, Brasil, França e Argentina. Quem passar das duas eu acho que vão chegar fortes e devem brigar pelo título. Eu gostei da Bélgica e da Inglaterra, mas com uma ressalva, né? Sempre você tem que também observar contra quem essas seleções atuaram. Então, às vezes você tem um grupo mais fácil, em que o pessoal faz um caminhão de gols ali, você vê que os artilheiros da Copa estão naquele grupo, né? Então, assim, eu queria só ver agora, a partir das oitavas, o comportamento dessas 2 seleções enfrentando adversários com uma estatura maior. A surpresa positiva, na minha opinião, foi o Uruguai. Chegou mais forte do que eu imaginava. Eu acho até que tem reais condições, sim, de vencer o Uruguai, o Portugal, perdão, e o Uruguai se classificar para as quartas de final. Eu acho que o Uruguai tem praticado um futebol que tem 2 dos melhores atacantes do mundo, tem um sistema sólido, é uma equipe que, com aquela famosa garra charrua uruguaia, vai brigar, e me surpreendeu positivamente. Agora, eu acredito que após essa primeira fase, apesar do Brasil não ter feito nenhuma atuação brilhante, o Neymar está devendo ainda, mas o Brasil tem muito recurso, né? O Neymar está meio apagado, o Coutinho foi o líder técnico da seleção. Então, assim, é muita gente boa, com um técnico muito bom. E para mim, a primeira fase só reforçou o favoritismo brasileiro. Eu acredito que o Brasil tem, assim, reais possibilidades de ser o hexacampeão. Só tomar cuidado, porque ontem, por exemplo, tivemos uns 10 minutos de jogo contra a Sérvia que o Brasil também deixou o adversário controlar a partida, o adversário finalizou, só não empatou porque o Thiago Silva tirou uma bola na pequena área. Vale lembrar, em 2010, por exemplo, que o Brasil também dominou a Holanda, fez um primeiro tempo excelente, talvez o melhor da Copa do Mundo nas quartas de final, e em um apagão de 10, 15 minutos ele jogou tudo por água abaixo. Mas eu acredito que o Brasil, ele sai da primeira fase fortalecido em seu favoritismo, mais do que pelo setor ofensivo, pelo setor defensivo, como diz aquele ditado, né, que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Eu acredito que o Brasil se mostrou o time mais equilibrado dessa primeira fase. A França, ainda em relação ao que apresentou em campo,
ficou devendo bastante. Claro que no papel tem uma seleção fantástica. E em relação à Argentina, muita gente pergunta se o Messi da Argentina é o mesmo Messi do Barcelona. O Messi é o mesmo, o problema é que a Argentina não é o Barcelona. Então, então eu acho que só um milagre realmente poderia fazer a Argentina avançar para as fases mais agudas da competição. Certo. E só para finalizar essa questão, né, eu falei dos chaveamentos, né, o outro lado teoricamente está mais fácil. Eu acho que até a gente pode ter alguma surpresa aí, né? A gente tem das não favoritas, a gente tem a Croácia que fez uma fase de grupos boa, né? Eu acho que dá para chegar ali pelo menos nas quartas, até na semifinal ali, junto com a Espanha, né? Acho que dá uma surpresa boa ali daquele lado ali. Acho que pode sair alguma seleção que surpreender, só fazer essa consideração. E para finalizar, que nota vocês dariam para a primeira fase da Copa? Nota 7,5. Nota 7. Eu fico com 7,5. 7,5, 7, tá nessa média. 7,25. 7,25. Vale lembrar que na sexta-feira agora não tem jogo. Acabou a primeira fase, é uma sexta-feira triste sem futebol. Primeiro dia, né? Que volta, primeiro dia sem futebol, desde o começo da Copa. E que volta no sábado e no domingo com as oitavas de final da Copa do Mundo. Às 11 da manhã e às 3 da tarde. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Até mais.